Corpo-palavra. Conheço bem os detalhes do meu corpo, e quando ele me pede para ser em letra. Mas não foi sempre assim. Sei quando ovulo e quando me excito. Antes de ser mulher, eu já buscava meus detalhes de mulher. Meu corpo fala desde menina, e nem sempre foi tão confortável quanto agora. Ao contrário, desconfortava-me cada vez que buscava compreender os lugares que meu corpo desejava ocupar e onde gostaria de repousar. Nesse desconforto, descobri que meu corpo não se encerrava em si. Estendia-se em letras no papel, que tentavam dizer sobre si e sobre o mundo. Como um corpo infinito, que não se alcança. Um corpo horizonte. Quanto mais tentava me aproximar, mais ele parecia distante e mistério. Arrisquei tentativas frustradas de compreendê-lo, no que me perdi. Meu corpo preso, em clausura, e eu do lado de fora. Encontrei-o perdido no meio de um domingo, quando abri um caderninho cheio de folhas em branco. Pus ali minhas palavras que saíam em desespero à procura de mim. Quando terminei de escrever, o que de nada me recordo agora, caí num sono profundo, como se tivesse morrido um pouco. Na impossibilidade dessa morte interrompida, que constantemente desejo, ressuscitei em meu corpo de mulher, tão nítido, tão denso, que supus ser um devaneio. Era um reencontro de amor. Senti a vida pulsar em cada aresta do meu corpo e subitamente reconheci meu ser, meu sagrado. Que me perdoe, Descartes, mas escrevo, logo sou, sem poder ser de outra maneira, senão quando meu corpo é em palavra, em poesia. Quando eu, desnudada, abraço meu corpo verso, que me devolve a mim. Olá, meu nome é Thaís Reis, eu sou professora, poeta, escritora, aqui de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, terra que sempre me acolheu e acolheu a minha arte. Eu sou formada em letras e atualmente faço uma graduação em serviço social pela UERJ. Já me apresentei em muitos locais de Nova Iguaçu, como a Casa de Cultura, o SESC. Em 2018, apresentei na Casa de Cultura, junto à cantora Carol Brito, um espetáculo chamado Pétala, um espetáculo de música e poesia em homenagem a grandes nomes da música e da literatura brasileiras. No SESC, participei como integrante da banda infantil Bola de Sabão, uma banda que tem uma proposta de música popular misturada com poesia infantil para o público de toda a idade. Atualmente, eu direciono o Clube de Leitura Maria Maria. É um clube de leitura voltado também para escritas de mulheres, para a gente valorizar a mulher escritora, sobretudo escritoras periféricas, negras, trazer essa literatura, fazê-la viver entre nós. Uma literatura que tanto influenciou a minha escrita e a minha arte também. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês o projeto Os 10 Caminhos da Escrita, entre a prosa e a poesia. Nesse projeto eu vou contar um pouquinho sobre a produção dos meus 2 livros. O primeiro, Entretantos, lançado em 2015 no SESC Nova Iguaçu, e o segundo, Pétala, lançado esse ano. Na verdade, foi um lançamento informal, porque o seu lançamento formal, que seria na Casa de Cultura no dia 3 de abril, foi cancelado devido à pandemia. Escrever sempre fez parte da minha vida. Eu sempre digo que eu não fui uma leitora precoce, mas uma escritora sim. Os meus registros nos diários eram constantes. A minha vida estava sempre presente ali. Tudo o que acontecia, eu fazia questão de escrever. Eu costumo dizer que eu escrevo porque ainda não encontrei melhor razão de ser. E acho que lá já na minha infância e adolescência, eu sabia disso. Então colecionei muitos caderninhos, os meus diários. Alguns com chaves, secretos, para ninguém saber dos meus possíveis segredos. E mais tarde, simples cadernos em que eu registrava a minha vida, a vida de tantas pessoas e o sentido mesmo de viver e de fazer arte. Mas naquele momento eu ainda não sabia que aquilo era fazer arte. Demorou para eu me assumir como artista, entender que meu processo criativo era sim arte,
até porque ele me salvava. Demorou um tempo para eu dizer: eu sou artista, eu sou escritora. Mesmo com a publicação do primeiro livro, eu custei a entender esse processo. Aos poucos eu fui percebendo que eu não conseguia mais ficar sem aquilo, que escrever era vital para mim. E aí sim, eu me fiz escritora e me revelei escritora também. Não só quando eu escrevi, mas sobretudo quando eu fui lida. Nesse processo, muitos escritores e escritoras me influenciaram. Uma delas que eu gostaria de compartilhar, que eu amo muito e fez parte da minha história, é a escritora e jornalista Eliane Brum. Um dos seus livros, Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras, me ensinou muito sobre esse processo de escrita, sobre compreender como eu me reconhecia nas letras. No prelúdio desse livro, Eliane Brum diz assim: lembro que quando tudo começou, era escuro. E hoje, depois de todos esses anos de labirinto, todos esses anos em que avanço pela neblina, empunhando a caneta diante do meu peito, percebo que o escuro era uma ausência de palavras. Essa escuridão é minha pré-história. Eu antes da história, eu antes das palavras. Eu caos. Essa escrita me contempla muito, porque é exatamente assim que eu me sentia. Quem eu era antes de escrever? Quem eu sou depois desse processo de escrita? Antes, eu era caos. E agora, a minha escrita é vida, e me deu vida também. Então, essa escritora é uma escritora muito importante na minha história, assim como outras que estão aqui ao meu lado e sempre me acompanham, como a Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Cecília Meirelles, Carolina Maria de Jesus. Nem sempre eu me dediquei à escrita de mulheres. Esse é um processo recente na minha vida também. Eu fui influenciada por muitos escritores que hoje eu não fiz questão de trazer aqui, mas tem uma importância na minha história, como Carlos Drummond de Andrade, Manuel de Barros. Mas há pouco tempo, a partir de 2018, eu comecei a ler mais mulheres. Eu comecei a perceber que eu não lia tantas mulheres, apesar de ser uma escritora mulher. Então foi aí que eu comecei a me debruçar sobre essas mulheres e trazê-las para a minha escrita também. Então, desde a minha adolescência, a escrita faz parte da minha vida e da minha história. Todos os meus conflitos internos, externos, familiares, ou aquilo que eu via mesmo ao meu redor, se transformava em escrita. Foi assim que nasceu o meu primeiro livro, Entretantos. Esse livro foi lançado em 2015 pela editora Autografia. É um livro muito especial para mim e eu costumo dizer que ele nasceu quando a vida vinha em mim de fora para dentro. É como se naquele momento em que eu comecei a escrever mais formalmente, a vida acontecesse de fora para dentro e não mais de dentro para dentro como costumava ser. Assim eu defino Entretantos. Entretantos nasceu no momento em que a minha vida deixou de ser de dentro para se significar de fora para dentro. E em meio às insignificâncias, nasceu a palpável leveza da ficção. O real, subvertido em palavras inventadas. A partir desse nascimento, meus olhos passaram a enxergar os cantos que ninguém percebia. A cada história, um encontro e um desencontro de muitas outras histórias, de tanta gente que, de modo velado ou revelado, apresenta a vida e nela mesmo o seu avesso. Durante o processo de escrita do Entretantos, eu me questionei muitas vezes: o que eu escrevo? Eu não conseguia definir se era conto, se era crônica. Então eu preferi deixar os textos desse livro assim, num entrelugar. São textos que são contos e crônicas ao mesmo tempo, fundindo características desses dois gêneros. A maioria dos personagens desse livro são anônimos, mas mesmo quando não o são,
quando são, por exemplo, a Catarina, o Zé, a Jussiara, eles permitem que eles sejam também qualquer um de nós, como característica mesmo da crônica. Esse livro, então, ele é dividido em alguns capítulos. O primeiro capítulo se chama Nada Após, o segundo, Incongruências, o terceiro, Ela, a Catarina, o quarto, Corte de Cena, o quinto, Sobretudo, em seguida, Monólogo Interior e o último, Em Tantos Cantos. São textos muito diferentes e acho que por isso eu fiz questão de colocá-los em blocos, né? Alguns são quase que cortes de cena mesmo, ou cortes de pensamento. Outros se aproximam mais da crônica. Outros têm personagens mais definidos, né? Como conto. Então, eu lembro exatamente do dia que eu fui registrar esse livro na Biblioteca Nacional. E eu tinha que preencher um formulário dizendo o gênero do livro. E eu me lembro que eu fiquei horas pensando se eu marcaria contos ou crônicas. E, sinceramente, hoje eu não lembro o que eu coloquei. Tanto que quando alguém me pergunta, eu sempre digo que é um livro de crônicas e contos. E, claro, com uma carga, né, considerável de poesia. Apesar de não serem poemas, a poesia sempre fez parte da minha vida e cada um dos textos que está aqui recebe essa carga poética. Desse livro, eu queria compartilhar a leitura do último texto. É um texto que se aproxima muito mais da crônica e que diz muito sobre a influência da vida, das pessoas, ora desconhecidas, ora conhecidas, que estão aqui nesse livro. Há muitas pessoas que cruzaram meu caminho e viraram personagens dessas histórias e até hoje não sabem disso. Então, queria compartilhar a leitura do último texto, O Amor Está nos Muros. Eu não sei o que eles pensam dos nomes, dos muros, do amor. Não sei o que pensam sobre identidades generalizadas e amores compartilhados anonimamente. Corajosos amantes invadem o privado e o tornam público. As letras são de todo mundo, da rua inteira, do bairro inteiro e de ninguém. Não basta dizer, não é suficiente mandar um bilhete, uma carta. O mundo inteiro tem que saber daquele amor. Há melhor espaço que os muros para isso? Não importa de quem ele seja. O Zé, aquele da rua 15, teve a casa invadida pelo amor do Marcos pela Bruna. Bruna, nunca vou te esquecer. Eu te amo, Marcos. Se você também tem o nome de Bruna, passou pela calçada do Zé e viu essa mensagem, pode se sentir amada. Quem garante que ela não foi para você, Bruna? Pode sorrir agora. A dona Célia, aquela senhora da rua Machado de Assis, acordou cedo, como de costume, para lavar a calçada. Mania besta de todos os dias. Deu de cara com um amor declarado no seu muro, logo no dela. Não sei quantos palavrões xingou, mas foram muitos, e nenhum deles apagou o amor. Lucas e Aline, eu te amo. Hashtag até o fim. Lucas e Aline desejavam ficar juntos até o fim. Não sei quem jurara amor eterno ou se os dois o fizeram, mas sim, ficariam juntos até o fim. No muro da dona Célia, pouquíssimo tempo. O suficiente para ela gritar ao marido e solicitar que desse um jeito naquilo. Ora, vejam só, até o fim. Escrevem no muro dos outros e numa baboseira dessas. Lucas e Aline terminaram o namoro pouco tempo depois. Ficaram sim até o fim. Passou uma Aline por ali, e um Lucas também, pouco antes de o marido de Dona Célia pintar o muro. Aline se sentiu amada e sorriu. Lucas olhou e desejou que fosse para ele. Não ousem dizer que não. Você se chama Lucas? Pode se sentir amado. João era poeta e teve o muro de sua casa invadido pelo amor não identificado pela Ju. Ju, te amo. Assim mesmo, sem vírgula para isolar o vocativo.
e com o desenho de um coração mal feito ao lado. A Ju era amada por alguém. Alguém amava a Ju. A Juliana, a Jussara, a Julieta, a Jussiara, a Júlia, a Juliane, a Jurema. A Jussiara era catadora de papelão. Acordava todos os dias às 4 da manhã e começava seu ofício. Não tinha relógio para despertá-la, mas despertava pontualmente nesse horário. Saía de casa, não esse tipo de casa que costumamos oferecer esse nome, um pouco diferente. Não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. Jussiara passou pelo muro de João. Não sabia ler todas as palavras do mundo, só algumas. E seu nome era um deles, claro. Jussiara sorriu ao ver seu nome escrito no muro. Esfregou os olhos de sono para ter certeza de que era ele escrito ali. Jussiara, claro. Voltou em casa e pegou um pedaço de carvão. Voltou ao muro de João e escreveu: Jussiara te ama. Jussiara amava. Não amava demasiadamente a vida, mas tinha amor para dar. E deu para o anônimo dos muros. Quem sabe o próprio João não o recebesse. João não era muito de falar, e menos ainda de reclamar. Não acordou cedo como a Jussiara. Levantou às 11 e foi ao portão observar a rua como fazia rotineiramente. Ju, te amo. Jussiara te ama. João apagou o amor estampado em seu muro e escreveu uma poesia. Amor de Jussiara. Ficou bonito o poema. João não conhecia Jussiara, que não conhecia o seu amante, que mal sabia que a casa era do poeta João. Importava de quem fosse. Eu não sei o que eles pensam dos nomes, dos muros e do amor. Sei que este aparece todos os dias em um muro qualquer, de um dono qualquer, que ama, não ama, sente-se amado ou não sente nada. Sei que todos os dias um amor é apagado, no muro e na própria vida. Ele começa e termina, com começos e finais, felizes ou não. Começa e termina por diversos motivos. Segundo os muros, acaba até porque acabou o tesão. Termina às vezes antes de começar. Termina não se sabe onde e algumas vezes sem um porquê. É revelado nos muros. Invade a casa dos outros com declarações verdadeiras. Outras nem tanto. Um tanto vazias, umas infiéis ao português, outras poetizando as palavras, mas nenhuma delas sem o vazio e paradoxalmente completo, eu te amo. Nos muros ou dentro de nós, pelo certo ou pelo errado, por extensão natural dos relacionamentos ou por verdade sentimental, hoje, ontem, amanhã, quando adulto ou criança, quando idoso, o amor está em nós. Ou em algum momento estará. E não precisa estar nos muros para ser o abstruso e fantasioso amor. Algumas pessoas fizeram parte desse livro de maneira muito especial. Uma delas é a Denise Miller. A Denise é professora, trabalha comigo e fez a fotografia de capa desse livro. Eu me lembro que quando eu pedi para ela fazer a fotografia, eu tentei explicar, o que eu queria dizer com esse livro, o que eu queria passar com esse título, Entretantos. Eu queria alguma capa que revelasse a minha existência no meio de tantas pessoas, o meu olhar observador, ou um olhar que se destaca porque ao mesmo tempo se perde no meio de tantas pessoas, sempre a observá-las e a extrair delas uma dose de ficção. E foi assim que ela fotografou essa folha que se destaca no verde, no Jardim Botânico. E eu gostei muito, porque eu acho que representa muito esse título, que ao mesmo tempo dá uma ideia de estar entre tanta gente e também representa, lendo como uma única palavra, entre tantos, uma conjunção que revela contrariedade, oposto. Era assim que eu me sentia, sempre na rua, sempre com um caderninho de anotações, a observar as pessoas que estavam à minha volta e fazer delas grandes personagens. Outros amigos participaram desse livro,
fazendo uma leitura prévia deles e contribuindo com um comentário que está presente aqui na orelha do livro. Marco Camejo escreveu: derrame suas lágrimas, sorria seus sorrisos, grite, sussurre e principalmente questione, pois entre tantos, tantos e entretantos, sua literatura é antes uma pergunta. Um grande amigo também, Pablo Nardi, escreveu: Thaís Reis põe as letras, as palavras e as histórias no forno como sonhos da vovó Carmen numa tarde ensolarada de outono. Depois os tira frescos, macios e saborosos, prontos para servir ao leitor, que não tem vergonha de adocicar a vida com seus contos. E um outro amigo, Leonardo Torres, que escreveu: que captemos um pouquinho do romantismo, da capacidade de encantamento com os pequenos detalhes e do olhar perspicaz da Thaís para a vida, por menos felicidade inventada e mais escolhas pela ficção. Então foram amigos que me acompanharam nesse processo de escrita e contribuíram com suas palavras para esse livro também. Esse livro, entretanto, ele não foi muito planejado. Ele foi lançado em 2015, como eu falei, mas ele começou a ser escrito em 2010. Eu comecei a escrever sem muitas pretensões, como eu fazia com os diários. Registrava algumas vidas, algumas histórias, sempre misturando uma dose de realidade com coisas inventadas. Então eu buscava um personagem e ao mesmo tempo eu o destruía, reinventava aquela pessoa. E comecei a arquivar esses textos, guardar, e não pensava ainda, lá em 2010, que esses textos pudessem ser reunidos num livro. Só mais tarde, já muito perto de 2015, eu vi quantos textos eu tinha guardado e resolvi reuni-los nesse livro que é tão importante para mim. Hoje eu olho para ele e vejo uma outra pessoa, porque tem muito de mim aqui nessas páginas também. Ao mesmo tempo que eu enxergo aquela Thaís lá de alguns anos, eu vejo também muito de mim ainda aqui. Então, é um livro que eu guardo com muito carinho, que de alguma forma me reafirmou como escritora, como artista. E reler suas histórias, né, sempre me dá muita saudade de alguns momentos da vida. E revelação também de uma pessoa que se construiu dentro dessa escrita, dentro e fora dessa escrita, né? E se fez artista aos poucos, timidamente, sem, a princípio, aceitar tanto essa ideia, e depois conseguir, a partir desse livro, né, materialmente falando, apresentar a sua arte para o mundo. Depois que eu lancei o Entretantos, a minha vida mudou muito e o meu processo de escrita também. A partir de 2016, então, eu comecei a me entregar para a poesia. Apesar de o Entretantos ter uma carga muito considerável de poesia, né? Uma carga poética, eu me refiro a poema mesmo, a estrutura de poema. É como se o meu corpo precisasse falar de alguma forma, e eu só conseguiria fazer isso através da poesia. Foi então que eu comecei a ler muitos poemas. Eu já era uma leitora, mas eu não me via escrevendo poesia. Eu sempre escrevi em prosa, até esse momento. Mas, de repente, eu precisava expressar parte de mim e, principalmente, o meu ser mulher através de um texto diferente. Foi então que eu comecei a escrever em verso e surgiu esse livro, Pétala, que foi lançado, como eu falei, informalmente esse ano, não teve ainda um lançamento oficial, mas ele já chegou a muitas pessoas. Eu fiz uma pré-venda do livro e vendi 80 exemplares, e é um livro muito importante para mim, por toda a sua produção. Ele conta com algumas fotografias, vou falar um pouco disso também. Mas é um livro que, de alguma forma, me deu liberdade. Eu costumo dizer que mulher é pétala arrancada ao vento para ser liberdade. É como se, de alguma forma, eu só conseguisse existir nessa escrita, a partir desse momento, de 2016, se eu escrevesse em verso. Esse livro também, ele surgiu
da produção de um espetáculo de mesmo nome, Pétala, que eu apresentei junto à minha companheira Carol Brito, que é musicista, instrumentista, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Foi um espetáculo criado assim, em pouco tempo, mas que objetivou homenagear mulheres da literatura e da música e também contou com as nossas produções autorais, ela na música, eu na poesia. E o Pétala, que foi estreado lá em 2018, ainda traz muitos frutos e entre eles esse livro. Durante o processo de escrita do Pétala, eu estive acompanhada de muitas mulheres, né? Além da minha companheira, Carol, eu li muitas mulheres também, observei a escrita dessas mulheres, a denúncia que é feita nessa literatura de mulheres, o quanto o nosso corpo precisa, de alguma forma, se reafirmar vivo o tempo inteiro, pela violência, muitas vezes, que a mulher sofre. Os textos desse livro, então, revelam, sobretudo, a liberdade do corpo da mulher. Esse corpo que tem consciência do lugar que quer ocupar e que ele pode, sim, estar onde quiser. Então, são versos muito espontâneos, muito intensos, que revelam essa vida de mulher mesmo. Eu gostaria de compartilhar desse livro A Orelha, que foi escrita pela minha companheira Carol e que tão sensivelmente revela um pouco do que está dentro dele. Ela diz assim: sempre que penso em Pétala, me permito olhar com amor para o processo divino e humano que é o despertar de uma flor para a vida. Toda pétala foi semente, dias de escaldante sol, dias de chuviscos refrescantes, dias de vendaval. Toda pétala já enganou alguém. Fez-se de plantinha, do verde ao colorido, da espera ao sagrado que a revela. Toda pétala foi flor, beleza frágil, colorida estonteante, aroma de amor. Thaís é flor, foi germinada com muito amor. É essência poética e por isso suas palavras transbordam poesia. Às vezes tenho a sensação de que a escrita dela não é desta época, e assim como a arte, transcende o tempo. Sol e calor deixam-na um pouco irritada, chuva demais, melancólica. Mas na primavera, ela desabrocha em versos. Cada poema deste livro pode ser flor e ter a cor e o cheiro que você quiser. Bem-vindo a toda essa sinestesia contida neste pedaço de papel. Desejo a você, leitor, sensibilidade para ler as entrelinhas. Não é fácil ser flor. O vento leva e os passos esmagam. Embora haja essa tragédia pré-anunciada, o aroma e o colorido são sua fortaleza. Flores são fortes, Thaís é esta força. É pétala lançada ao vento. Livre. Sua pétala, sempre de bem me quer, Carol Brito. Na contracapa desse livro, eu falo um pouco, através de uma poesia mesmo, sobre esse encontro com a poesia. Como eu precisei dela. Como foi esse encontro de amor para aquilo que eu precisava escrever naquele momento, que já não tinha mais a ver com outro livro, com Entretantos, agora em verso, agora em corpo também. Pétala, então, é um redescobrimento de mim, de corpo e alma, do que sou e do que posso ser pela minha liberdade de mulher. É tão eu intimamente, e não há pudor algum em mostrar e dizer. A poesia me descobriu assim, num dia de chuva rala, céu desesperançoso do mundo, intervalos de vazios profundos. Foi assim, eu muda senti as palavras em mim. Elas falam em descoberta, eu em invasão. Eu fui invadida, desterritorializada, forçada a mudar de lugar. Foi agressiva a sua entrada, seu jeito de me dizer. Doeu. Eu senti e até chorei. Depois, com o rosto inchado, os olhos ardentes, escrevi minha dor. Encontrei a poesia, mas antes ela me destroçou. Esse poema, então, fala sobre como esse encontro poético foi tão bonito e ao mesmo tempo tão agressivo, como se a poesia me dissesse que sim, eu precisava de força para escrever
o que eu gostaria naquele momento. E esse livro também, ele conta com algumas fotografias. Uma grande amiga chamada Saimita fez gentilmente esses registros. Eu fiz num único dia algumas fotos com ela. Eu me despi literalmente, né, para fazer essas fotografias e selecionei algumas que fazem parte do livro. Nessa parte de abertura, em que eu escrevo que mulher é pétala jogada ao vento para ser liberdade, conta com uma fotografia e uma gérbera, que é uma flor muito importante para mim. Eu falo um pouco sobre ela na apresentação desse livro. E depois tem mais 4 fotografias que abrem os capítulos, né? O primeiro capítulo, Amanhecer. Depois, o capítulo Sol a Pino. Em seguida, o capítulo Vespertino. E por último, o capítulo Quando é Noite. Foi um dia muito especial também, o dia em que a gente fez essas fotos. Aqui na orelha do livro também há uma outra fotografia. Foi um dia muito especial porque a gente precisou, tanto eu que estava sendo fotografada, quanto as pessoas que me acompanharam, outras amigas além da Saimita, precisaram também de muita sensibilidade para fazer esse registro, para que eles tivessem ligação com as poesias deste livro. Na apresentação do Pétala, eu conto um pouquinho sobre cada capítulo, né? Porque Amanhecer, Sol a Pino, Vespertino e Quando é Noite. E aí eu digo assim: com o tempo, decifrei meu corpo esfinge. Quando ainda era outono, eu mal podia saber de mistérios e silêncios que inquietavam meu corpo nu. Calava-o cada vez que queria dizer. Eu não compreendia seu desassossego, e naquele momento me pus a escrever, a registrar o meu enigma, em entrelinhas, na minha poesia. Eu ainda era prosa, mas só o verso podia me salvar e me desnudar. Esse primeiro momento de escrita, não esqueçam, ainda era outono em mim. Está registrado nesse livro no capítulo Amanhecer e Sol a Pino. Depois, no meu descobrimento de mim, na primavera, dediquei minhas linhas ao pôr do sol e ao anoitecer, que já não era breu. A minha noite fez-se luz, som e abrigo, noturna. Eu desabrochei como as flores na primavera, e minha poesia de mulher, ainda tão menina, abriu seus botões, floresceu e me desvelou. Então, nos capítulos Vespertino e Quando é Noite, estou nua, leitor, mas revestida de pétalas de bem-me-quer. Posso sentir o sumo da vida e o prazer, e descobrir que o meu corpo está cheio de amor e que minha alma transcende em cada respiração de certeza. Estou viva. Ainda mora em mim aquela criança com os cabelos encaracolados, que desejava sentir o mundo em suas dores e delícias, tocar cada parte da criação e, ao tocar, sentir-se tocada também, na certeza de que a vida é palpável e urgente. Não há nada de ingênuo na minha poesia, mas tem pureza, porque tem amor. E esse amor, registrado nas páginas seguintes, só é concebível de corpo e alma, em essência e matéria. Meu corpo de mulher me desafia todos os dias à liberdade. E eu descobri na primavera que eu só posso ser livre, inteiramente livre, quando escrevo e me deixo nos versos que um dia, ao me esquecer de mim, mais uma vez irão me salvar. Como esse livro teve muitos frutos, alguns deles se referem às músicas que surgiram a partir de alguns poemas desse livro. A cantora, compositora, minha companheira de vida e de arte, Carol Brito, transformou alguns poemas em música. E eu gostaria de compartilhar com vocês 2 poesias que viraram canção.
Quando é noite, escuro, ninguém vê. Não tenho vestes, desnuda de prazer e que me doa. Se de dia eu não sou mais uma pessoa, que mesmo sendo não é mais, e quem me vê, Quando é noite, me não tenho vê vestes, revestida no de escuro ninguém pétala. Tenho perdão concedido. Choveu Sou. em mim, Quando é dia, não represa sou. banida Saio de vestida de pressa. pétala. Quem me quer, Espanta-se a mal me multidão. arranco Quem me uma a quer, uma. mal me Ser. quer. Uns correm para não me ver, Floresceu outros me em cobrem, mim. não ser. Atalhos Espantam-se e na multidão. detalhes seus Corpo estampado é perigo, são em castigo. mim. Corpo velado, abrigo, pétala. E quem me vê revestida de pétala. Choveu em mim, represa banida depressa. Espanta-se a multidão, bem me quer, mal me quer. Floresceu em mim, atalhos e detalhes seus são em mim. Pétala. 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 Sei do silêncio que as coisas têm quando a chuva cai do lado de fora. O barulho é aqui dentro. Emudece o tom, o som, cada gota em compasso inunda. Eu, que sempre fui brisa, fiz tempestade. Enchi ruas e avenidas. Tempestade em copo d'água. Chovo há dias, vento, relampejo, mudo tudo de lugar. Já nem sei quantas poças atravessei. Preciso ir mais devagar. Derrubei muros e árvores, modifiquei a paisagem. Aqui ninguém passa sem se molhar. Meu atalho é a armadilha. Não há saída. Guarda-chuva para o outro dia. Sei que a vida vai secar. Céu, breu, meu lápis chove, um canto meu. Brisa eu fui, mas tempestade fiz, e quem passou por mim também choveu. Lá fora silêncio, aqui dentro confusão. Emudeço o tom, o som, divago devagar. Chovo há dias, mudando tudo de lugar, e eu já nem sei quantas poças atravessei. Inundei, fiz atalho e esqueci de me buscar. A armadilha, não há saída, aqui mesmo é o meu lugar, lugar em mim. Tem lugar aí, lugar em mim, um cantinho que seja lugar em mim. Tem lugar aí,
que eu guarde a chuva para o outro dia, porque eu sei bem que a vida vai secar. Para que eu guarde a chuva para o outro dia, porque eu sei bem que a vida vai secar. Muito obrigada a você que esteve aqui comigo, passeando pelos descaminhos da minha escrita entre a prosa e a poesia, e um agradecimento especial à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro pela possibilidade de apresentar esse projeto no programa Cultura Presente nas Redes. Muito obrigada!